O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicação, a você que ouve pela Rádio Ativa Comunicação ou mesmo nos acompanha pela TV, acompanhando a página do YouTube Paróquia Santa Rita de Cássia Batatais. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, a diferença que existe entre a lei antiga e da antiga aliança e a lei da nova aliança é que a antiga aliança não era vivificada pelo Espírito Santo. Era uma lei de condenação, mesmo sendo gloriosa. A lei que foi entregue ao povo pelo próprio Deus era gravada em pedras com letras, enquanto a lei da nova aliança é escrita no nosso coração e vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Se vê Moisés no Monte Sinai, lá ele recebe as tábuas da lei gravada nas pedras. E a nova aliança é o próprio Jesus que diz que deve estar escrito no nosso coração e vivificada, tendo vida pela ação do Espírito Santo. O ministério aqui da condenação já foi ultrapassado pelo ministério da justificação, pois em Jesus Cristo, eu, você, todos nós, fomos todos aprovados e destinados à glória de Deus. Pela morte do Cristo na cruz, todos nós somos justificados. Ele morre para dar a possibilidade de perdoar todos os nossos pecados e assegurar a todos nós, filhos e filhas de Deus, a oportunidade de chegarmos ao céu. Portanto, Jesus Cristo, ele justificou diante do Pai, e hoje nós podemos viver plenamente dentro da lei pela graça do Espírito Santo. É o Espírito Santo que atualiza tudo, que faz dar vida, que faz renovar as coisas no nosso coração, na nossa vida. Portanto, a lei de Deus não é para nós uma carga pesada. Os mandamentos não deveriam ser uma carga pesada, pois não se constitui mais um ministério da morte, mas é um ministério de vida. E toda a nossa capacidade vem de Deus e infundiu em nós o Espírito Santo. Portanto, a graça de Deus em nós torna cada um de nós apto à vivência da lei do Senhor
que é, em outras palavras, a lei do amor. Que a graça do Espírito Santo faça-nos viver a lei de Deus, na certeza de que assim nós estaremos todos participando do ministério do Espírito Santo. Por isso, compartilhamos também da glória de Deus aqui na terra. Somos guiados, eu, você, todos nós, pelo Espírito Santo, que sempre comunica a vida e não pela letra que mata. Do antigo torna-se agora, Jesus não veio abolir, mas veio aperfeiçoar, dar vida nova à lei. Portanto, que nós, nesta primeira leitura, que cada um de nós ouviu, possamos meditar e ao mesmo tempo nos perguntar: será que os mandamentos, eles nos tornam a nossa caminhada pesada? Você sente que os mandamentos são pesados na tua vida, os 10 mandamentos? Você tem procurado cumpri-los pela graça do Espírito Santo? Você faz um esforço para viver o mandamento? Portanto, valorizemos todos os mandamentos de Deus. Nós vivemos numa cultura do relativismo. As pessoas, elas relativizam tudo e dizem: ah, padre, o essencial eu fiz, o importante eu fiz, e desconsideram coisas que são importantes. No reino dos céus, nós não podemos seguir de forma alguma essa tendência essa influência, esse mal, de levar o relativismo muito grande. Nós damos um jeito para não cumprir, às vezes, as coisas de Deus. E às vezes você acha que as tuas ações são já sinais de que você faz a vontade de Deus, de que você segue os mandamentos, né? Muitos dizem assim: ah, padre, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa honesta, eu não roubo, eu não mato. Desculpe-me, mas os únicos mandamentos que existem nos 10 aqui, na lei de Deus, não é somente não matar e não roubar. Porque uma pessoa vai dizer assim: ah, padre, eu não preciso me confessar, porque eu não roubo, eu não matei, eu não faço nada que esses grandes fazem, não cometo o pecado que os outros cometem. Nós vamos o relativismo vai tomando conta de nós e vamos deixando o barco soltando a corda, né? Vai soltando a corda do barco e depois, em alto mar, nós não conseguimos mais nos aplumar e seguir na direção certa, né? Eu não posso, de forma alguma, tornar nenhum dos mandamentos menores, achando porque você não mata, que você não rouba, que você é honesto, que você está cumprindo todos os mandamentos. Se você acha que os mandamentos da lei estão resumidos nesses que você pensa, cuidado, não paremos nesse pensamento relativista e enganoso que nos tira da luz e também da verdade. Precisamos fazer isso, sim, sem deixar de praticar aquilo, porque acaba sendo uma desculpa para coisa errada que nós vamos fazendo na vida, ou um comportamento errado em que estamos cultivando, mas colocamos em conta porque as outras coisas nós praticamos. Então eu tiro alguns mandamentos que não servem para mim e acho que vivendo somente 2 ou 3 já está ideal para mim. Você é bom, não matou, não roubou, já acha que está cumprindo todos os mandamentos. Temos que praticar, temos que nos esforçar para fazer tudo e não relativizar.
Não é porque não matamos, não é porque não roubamos, que temos o direito de fazer isso ou fazer aquilo. Não podemos tornar, então, repito, nenhum dos mandamentos menores. Temos é que, na verdade, nos esforçar para sermos homens e mulheres obedientes a Deus, dedicados a trabalhar pela santidade e também sermos íntegros em todos os mandamentos que são colocados para nós, não é? Então, cuidado, às vezes nós relativamos muitas coisas, não é? E isso pode trazer consequências para nós. E outros têm aquele pensamento: eu sou assim mesmo, eu não mudo. Não é porque você é uma pessoa que ajuda os outros, não é, que faz o bem e por causa disso pode ser grosseiro, sem educação, não é? Então, continue sendo bom, continue sendo honesto, mas trabalhe também o seu temperamento. Nada justifica, às vezes, agredirmos o outro. E se é uma fraqueza que nós temos que trabalhar isso. É verdade que cada um de nós temos as nossas fraquezas, nós devemos reconhecer, cada um deve saber quais são as suas fraquezas, pedir perdão a Deus. O problema é que relativizamos as coisas. O problema é que quando nos escondemos, muitas vezes ficamos escondidos por detrás delas, dos nossos problemas, e dizemos, para não querer mudar, a gente sempre arruma uma desculpa. É porque eu sou assim mesmo, o mais importante são as coisas que eu faço. E às vezes a dos outros não tem validade. Cuidado, não comece a achar que só as tuas coisas estão certas. A do outro também tem a sua validade. Precisamos continuar fazendo as coisas boas sem, contudo, relativizar aquilo que não está bom. Porque quem desobedecer, diz o Evangelho, quem desobedece a um só desses mandamentos, por menor que seja, se considere por menor, que o relativize, não só precisa se esforçá-lo para vivê-lo, como também não pode cair nessa tentação de, além de fazer o que é errado, ensinar também para os outros o que é errado, não é? Tem muitos que dizem assim: ah, padre, eu roubei uma melancia, eu roubei uma galinha, eu roubei um chocolate lá no supermercado, todo mundo rouba, por que eu não posso fazer? Não é desse jeito, não é dessa atitude que nós devemos, não é? Às vezes as coisas começam pequenas e vão aumentando, vividas no cotidiano da nossa vida. A pessoa descobriu que existe um meio de levar vantagem numa situação, às vezes de ganhar dinheiro, não é? E aí, sem esforço, mas vai fazendo tudo de uma forma desonesta. Então nós não estamos sendo coerentes com as leis, com os mandamentos de Deus. É pequeno, não estou roubando o banco. Tem uns que dizem assim: ah, padre, né, a gente que atende confissão, e aí às vezes, né, confessa e justifica o pecado. Ah, padre, só foi uma coisinha pequena. Tem gente que rouba mais do que eu. Minha filha, meu filho, roubo é roubo, seja pequeno ou seja grande, não é? A intenção, você mexeu, tirou naquilo que não é seu. Então, o pecado não é a quantidade daquilo, se é grave ou menos grave, naquilo que você praticou. Ah, eu roubei tanto, meia tonelada de carne, o pecado vai ser maior, ou roubei 1 quilo de carne. Nada justifica, temos que ser honestos, sinceros. Então, não pode fazer nem no banco, nem no outro, nem na empresa, seja lá onde quer que for, e também ensinar os outros, né? O grande mal ainda é aquele assim, ó, não seja bobo, leve, vamos aproveitar, é a oportunidade. Você depois vai chupar no dedo,
E assim nós entramos na dinâmica do mundo, que o errado acha que todos, por muitos fazerem isso, nós devemos praticar também. Sejamos honestos nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Sejamos coerentes nas pequenas e nas grandes coisas. Se temos dificuldade com isso ou com aquilo, trabalhemos, vamos mesmo na dificuldade, mas nunca devemos ensinar o errado como se fosse certo. Não é? Nenhuma coisa errada, nenhum pai deve ensinar isso para o filho. Não ensine coisa errada. Se você viu, às vezes, um filho chegar com uma coisa que não tinha dinheiro para comprar, pergunte: de onde você arrumou isso? Onde, quem te deu? Você mexeu aonde? Faça, cobra, exige. Não coloque panos quentes naquilo que é errado. Porque muitas vezes os pais vêm e fazem olho grosso, né, vista grossa. Deixa como está para ver como é que fica. Então, não relativizemos o certo, transformando-o como se fosse coisa errada. É assim que nós devemos viver, aqueles que seguem Jesus Cristo. Vamos viver aquilo que o Senhor nos deu, os mandamentos. E Ele vai dizer, olha, resumindo todos eles, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Vamos ser honestos, sinceros e com certeza, se cada um viver a lei do amor que está inserida na proposta dos 10 mandamentos, com certeza você vai estar cumprindo todos eles. Deus não mudou o seu plano, nem a sua essência do seu amor, portanto o que era é e o que é sempre será. Não vamos dar um jeitinho para viver somente alguns mandamentos e acharmos que estamos vivendo tudo. Não podemos ficar nos confundindo com a mentalidade do mundo atual, nem com a falsa ideia de que os mandamentos são coisas do passado, de que o mundo é outro e que os valores mudaram. Muitas pessoas não querem assumir e começam a arrumar justificativas. Se percebemos o que acontece dentro do nosso coração, iremos constatar de que em nada mudou. O que o ser humano de hoje necessita é o que sempre precisou. Nós precisamos viver os valores que a lei do Senhor nos propõe. Vamos viver estes mandamentos que o Senhor nos coloca, porque com certeza Deus quer salvar o mundo através do amor. E prova disso é que Jesus Cristo veio se entregar-se, foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou por amor. E Ele assumiu e fez a vontade do Pai. Que nós, como filhos e filhas de Deus, façamos também a vontade de Deus. Que não jamais sejamos homens e mulheres para modificar aquilo que Deus deu para obedecermos. Não sejamos teimosos, mas vamos abraçar o que o Senhor nos concede. Os mandamentos nada mais do que são pontos, leis, orientações para a nossa felicidade. Não queira tirar algum dos mandamentos porque você acha que é pesado demais. Nada é pesado. O Senhor acredita, se Ele ofereceu a nós, Ele acredita que somos capazes de viver. Não custa fazer a experiência. Não modifique e não busque somente aquilo que lhe agrada. Porque se você busca somente aquilo que você quer, você não está fazendo a vontade de Deus. Você apenas está fazendo de conta que é cristão. E de conta, fazer de conta, não chegaremos a lugar nenhum. Não vamos transformar o caminho dos mandamentos que levam ao Pai em atalhos que não levam a lugar nenhum. Que Deus te abençoe e faça você uma criatura obediente à lei de Deus.